Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. E aí, quem venceu o debate de ontem, Kamala Harris ou Donald Trump? Pessoal, vou fazer aqui um vídeo rapidão, sem edições, para falar o que eu achei do debate de ontem e deixar a minha opinião sobre os principais pontos de destaque e finalmente dizer quem eu acho que foi melhor. Quem assistiu a live de ontem já sabe mais ou menos o meu veredito, mas é claro que agora, deixa eu ver, 12 horas depois, as ideias dão uma acalmada e a gente consegue elaborar melhor alguns pensamentos. Vai ser um vídeo cru, sem muita edição, espero que vocês compreendam, mas é para aproveitar justamente o calor do momento. Então, se você já tá chegando aqui e não conhece o canal do Sorrilha, aproveita para se inscrever no canal e deixe seu like no vídeo, porque isso, como todo mundo aqui no YouTube diz, ajuda no engajamento. Considere se transformar num membro apoiador do canal, nós temos lives toda segunda-feira para falar de política americana, mas além disso temos conteúdos sobre história dos Estados Unidos. E quem é membro apoiador do canal assiste aos conteúdos com antecipação, tem vídeo exclusivo, pode participar de camarote nas lives, concorre a sorteio de livros, dá sugestão de pauta, enfim, uma série de vantagens que você pode ter, tudo isso por menos de $1. Então vamos lá, o que eu achei do debate de ontem? Devo dizer que eu fiquei surpreso, ainda que de fato não se pareça com os debates pré-2016, onde nós escutávamos mais propostas dos dois candidatos, não foi uma carnificina como foi os últimos debates, principalmente de 2020, e também não foi um debate onde nós tivemos um claro vitorioso, ou melhor, um claro derrotado, como foi o último debate de junho, quando o Joe Biden claramente saiu derrotado daquele debate realizado pela CNN. Esse debate foi mais equilibrado, ainda que eu acho que nós podemos apontar sim um vitorioso ou uma vitoriosa. O debate teve um formato interessante, onde temas eram escolhidos pelos jornalistas que faziam perguntas para um determinado candidato e depois pediam para o outro candidato comentar, já lançando uma nova questão. Os candidatos tinham direito a responder até em 1 minuto quando achavam que precisavam esclarecer algum ponto tocado pelo seu adversário e era cedido rapidamente, entre aspas, um direito de resposta. Os microfones, teoricamente, eram para ter ficado mutados, mas não foi isso que a gente viu. Em alguns momentos, inclusive, a gente conseguiu escutar a Kamala Harris e um Donald Trump pedindo para que ela ficasse em silêncio. O debate foi dividido em 3 blocos. Um primeiro bloco de 1 hora, em que foram tratados temas como economia, aborto, fronteira, extração de gás natural, o 6 de janeiro e Israel. E num segundo bloco, também de 1 hora, em que foi tratado temas como Ucrânia, Afeganistão, Obamacare e meio ambiente. O último bloco teve 5 minutos e foi apenas para as considerações finais dos dois candidatos, onde o Donald Trump fechou a noite. Comecemos do começo. Uma das primeiras imagens impactantes foi justamente quando os dois candidatos entraram no palco e a Kamala Harris se deslocou para apertar a mão de Donald Trump. Isso não tinha acontecido no último debate e esse é um dos grandes sinais civilizatórios, um dos grandes marcos civilizatórios de um debate nos Estados Unidos, que é o aperto de mão entre os presidentes. Muito interessante que a iniciativa tenha partido de Kamala Harris, que saiu do seu púlpito e foi até o Donald Trump, apertou a sua mão e mencionou o seu nome, como ela gosta de ser chamada, Kamala Harris, e não Kamala Harris, como o Trump costuma se referir a ela. Kamala Harris. Let's have a good debate. Nice to see you. Have fun. Thank you. Thank you. Isso já deu um pouco da dimensão de como seria o debate, mais civilizado do que foi das últimas vezes. Acho que os 3 primeiros temas eram os temas mais importantes da eleição e foram trabalhados nessa ordem: economia, aborto e fronteira. Economia, um tema em disputa, em que Kamala Harris tem alguns números positivos a seu favor, Donald Trump tem números bastante positivos a seu favor no período pré-pandemia e também conta com o argumento de que o preço das coisas, a inflação e o preço dos alimentos nos Estados Unidos dispararam no período
pós-pandemia, quando a Kamala Harris já era a vice-presidente. Achei que ali os argumentos foram bons dos dois lados, o Donald Trump tentando vender a imagem de que com ele a América era melhor e a Kamala Harris apostando numa linha de que é possível fazer mais e que avanços foram feitos. No tema do aborto, o Donald Trump tentou vestir uma roupa que não lhe serve, como um grande defensor dos direitos reprodutivos nos Estados Unidos, falando sobre a sua decisão de delegar aos estados a escolha sobre a utilização ou não do aborto em suas legislações, mas se recusando a responder se ele assinaria ou não uma lei nacional que possa banir o aborto dos Estados Unidos. Kamala Harris, do outro lado, usou o seu lugar de fala, falou enquanto uma mulher a respeito dos direitos reprodutivos, endereçando essa temática principalmente ao público feminino, que é uma das grandes bases de apoio de sua campanha. O terceiro tema, para mim, marca o momento de virada do debate, que é justamente o tema da fronteira, que é uma temática que, sem dúvida nenhuma, representa uma pedra no sapato da Kamala Harris. É algo que, de fato, poderia desestabilizá-la. Agora, ela deu sorte, ou contou com essa vantagem, de que a pergunta foi feita inicialmente para ela. Por quê? Porque ela, em um minuto, endereçou o tema da fronteira, dizendo o que ela pretende fazer, os avanços que poderiam ser feitos, e como o presidente Donald Trump foi contra a aprovação de uma nova lei de fronteiras para defender os seus interesses eleitorais, e no final ela aproveitou o seu tempo para falar de como os comícios do Donald Trump estão entediados, porque ele não fala de pessoas reais e apenas de personagens fictícios como o Hannibal Lecter e de si próprio. E isso foi uma jogada muito interessante, porque ela desestabilizou o Donald Trump, que ao invés de falar de imigração, ficou falando sobre os seus comícios, de como os comícios dele são grandes, os comícios dele são um sucesso, que as pessoas vão lá para escutá-lo, e fugiu do tema. First, let me respond as to the rallies. She said people start leaving. People don't go to her rallies. There's no reason to go. And the people that do go, she's bussing them in and paying them to be there, and then showing them in a different light. So she can't talk about that. People don't leave my rallies. We have the biggest rallies. E foi então nesse momento que ela viu que a estratégia que ela desenhou para o debate iria funcionar, que era toda vez que se visse acuada em um tema difícil, ela apelava para o ego do Donald Trump, tirando ele da discussão do assunto principal. E ela fez isso novamente no segundo bloco, em que foi trabalhado o tema do Afeganistão, que é, sem dúvida nenhuma, um dos principais erros estratégicos do governo Joe Biden. Após endereçar a resposta sobre o que ela pensa do Afeganistão, imediatamente ela usou de uma estratégia de retornar alguns anos para tentar entender como é que os Estados Unidos chegou nessa situação do Afeganistão e falou sobre como o acordo desenhado pelo Donald Trump com o Talibã foi um desastre. Mais uma vez, de ego ferido, Donald Trump se perdeu na pergunta e começou a narrar e descrever encontros que ele teve com representantes do Talibã, num momento até mesmo hilário do debate, em que ele narra uma das respostas que ele deu para o líder do Talibã. And I got involved with the Taliban, and Abdul is the head of the Taliban. He is still the head of the Taliban. And I told Abdul, don't do it anymore. You do it anymore, you're going to have problems. And he said, why do you send me a picture of my house? I said, you're going to have to figure that out, Abdul. Então essa foi uma estratégia que a Kamala Harris adotou e que funcionou. Várias vezes que ela se via acuada, ela jogava pra cima do ego do Donald Trump, que não consegue se conter e vai responder sobre a provocação e não sobre o tema que estava sendo debatido. E quando confrontado pelos jornalistas a respeito de alguma afirmação feita por ele, ele acabou mostrando momentos de descontrole. Então, a posição enérgica que o Donald Trump tem, sempre mostrando dominância perante o seu adversário, não foi vista. Em vários momentos ele não apenas apareceu acuado e sendo pautado pela Kamala Harris, como os momentos em que ele tentou se impor, não pareceu uma postura de dominância, mas uma postura de irritação. E essa irritação, por exemplo, foi vista quando foi tratado o tema do 6 de janeiro, em que ele começou a defender o seu ponto de vista de maneira bastante descontrolada. E é por isso que eu acho que a Kamala Harris conseguiu uma coisa que nenhum outro candidato havia conseguido até então, que é desestabilizar o Donald Trump e pautar algumas de suas respostas. E apenas por isso nós podemos dizer que ela sim teve um desempenho
melhor. Porém, esse melhor desempenho dela tem que ser entendido de maneira diluída ao longo do debate. Então, no primeiro bloco do debate, na minha percepção, a Kamala Harris foi a vitoriosa. No segundo bloco, o Donald Trump voltou melhor, voltou mais calmo, depois de todas as discussões a respeito do 6 de janeiro, como eu mencionei. E eu acho que o segundo bloco, então, nós tivemos um empate. A Kamala Harris teve momentos de baixa, o Donald Trump teve momentos de destempero e no final os dois fizeram bem bolado que não houve um vencedor. Já no terceiro bloco, o vencedor foi Donald Trump. O último bloco é apenas as considerações finais e eu acho que a Kamala Harris veio com um discurso ensaiado e ela errou no tom. Ela acabou tentando fazer um discurso de pregar a unidade, mas num tom meio professoral, num tom meio melodramático, que eu não sei se animou o público. Já o Donald Trump, apesar de nitidamente ter sido um discurso improvisado, ele foi mais enérgico já na perspectiva do Donald Trump que nós conhecemos, de alguém se impondo. O problema é que esse bloco teve 5 minutos. Nós tivemos um bloco de 1 hora em que a Kamala Harris venceu, um bloco de 1 hora em que nós tivemos empate e um bloco de 5 minutos que o Donald Trump venceu. E por essas e outras, eu devo dizer que o meu veredito é o seguinte: Kamala Harris foi a vitoriosa do debate de ontem. Não foi um massacre, não foi um amasso, como a molecada gosta de falar, foi um debate disputado, mas que jogando um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, a Kamala Harris teve um desempenho melhor. Até porque existiam muitas dúvidas sobre ela. E aqui a gente precisa pontuar algumas questões que foram levantadas ontem durante a live. 1. A Kamala Harris está liderando as pesquisas. Sendo assim, ela joga pelo empate. Quem tá na frente joga para entrar no debate para não ser amassado, para não ser massacrado. E nesse ponto de vista, para quem defende que o debate foi apertado e que houve um empate entre os dois, a Kamala Harris jogava pelo empate. Então, isso foi um bom sinal para ela. Segundo ponto, ela conseguiu uma coisa que ninguém conseguiu até agora, que é pautar o Donald Trump e tirá-lo do sério. Em alguns momentos, recorrendo até mesmo a uma postura de deboche, enquanto as câmeras estavam separadas na tela. E o terceiro ponto existia uma outra questão que Kamala Harris enfrentava naquele debate: o fato dela ser desconhecida. Tem muita gente que está votando nela porque ela é democrata ou porque ela não é o Donald Trump, mas que de fato não conhece a Kamala Harris, não sabe o que ela pensa ou se ela é capaz de liderar os Estados Unidos. Se ela pode ser uma Warrior Champions, como eles costumam dizer, né? Se ela consegue ser uma espécie de campeão, uma campeã que pode liderar o país. E nesse ponto de vista, nós não vimos uma candidata fraca versus um candidato forte. Pelo contrário, em vários momentos ela conseguia subir o tom e acuar o Donald Trump, o que demonstra que, se há alguma dúvida se ela é capaz ou não de lidar com a pressão do cargo, a resposta é sim, ela é capaz de lidar com a pressão do cargo. Mas diga pra mim, você assistiu a live aqui no canal do Sorrilha? Escreva nos comentários. E pra você, quem venceu? Donald Trump ou a Kamala Harris? Quero ver seus comentários aqui. Vou curtir todos os comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. See ya!